Muito bem, bom dia, começando mais uma semana, Reinaldo Caféu, este é o Boletim Econômico Semanal Treviso, onde a gente fala sobre tudo o que aconteceu na semana passada, as perspectivas da próxima semana e fazemos aquele bate-papo para informar toda a audiência aí da Treviso, clientes, parceiros, para que a gente possa começar aí uma boa semana. Semana passada tivemos aí alguns pontos importantes. Caféu, tivemos a aprovação final da PEC dos precatórios e uma semana de dólar em alta, né? 1,37% de alta. Fechamos a semana com dólar a 5,68. Vamos lá, Caféu, faça a tua análise aí da semana passada. Bom dia para você, para todos. Prazer estar novamente aqui com vocês. O que a gente poderia dizer é que o mercado continua volátil, né? Então, a volatilidade, essa história de oscilações, que tem sido uma característica do mercado acionário, também vem atingindo o mercado cambial, né? Por exemplo, nós tivemos dia 13 alta, depois dia 14 queda, dia 15 alta, 16 queda e sexta-feira fechamos estável, mas a semana acumulou mais de 1% aí de alta. Você colocou muito bem, estamos tirando um pouquinho da pauta, pelo menos no curto prazo, as questões políticas. Com o recesso parlamentar, isso vai dar uma acalmada, né, nesse mercado cambial, e aí o mercado começa a ficar de olho nos outros movimentos. Não bastasse as questões econômicas, que são importantes, os indicadores, o mundo todo está convivendo agora, principalmente a Europa, com o avanço dessa nova variante da Covid-19, que é a Ômicron, né? Por exemplo, hoje os mercados já estão fechando no negativo à luz disso. Lá no Reino Unido, só para você ter uma ideia, são 104 internações com 12 mortes no único dia. Então, já chama atenção esse tipo de comportamento dessa variante. O Brasil, aparentemente, é protegido, nossos números de casos não vêm crescendo, mas isso acaba contaminando o mercado. Nós tivemos uma semana em que o principal fator foi a ata do Comitê de Política Monetária, que saiu na última terça-feira, e ali a autoridade monetária deixou claro que vai aumentar os juros, sim, no mês de fevereiro, que é a próxima reunião do Copom. O problema agora é a magnitude. Eu continuo insistindo que, não obstante o Banco Central sinalizar com 1,5 ponto percentual de alta, nós começamos o último trimestre desse ano no campo negativo. O IBC-BR, divulgado no último dia 15, veio negativo em 0,4%. Quando a gente olha também os setores da economia, serviços encolheu 1,2%, o varejo encolheu também no período, a indústria encolheu, eu começo a me preocupar com o desempenho da economia. E aquela coisa que a gente já falou aqui, né? Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É exatamente a dose. Então, se o Banco Central, à luz do fraco desempenho, e se ele vier no último trimestre, também no campo, não digo negativo, mas com pouca pressão, com muita força, não dá para você aumentar juros de 1,5 já em fevereiro. Você vai engessar a economia, não obstante toda a independência e autonomia do Banco Central. Então, vai ter que ficar de olho nessas duas questões. O mercado também está muito de olho, Otto, no mercado internacional, tirando a Ômicron, principalmente no comportamento dos bancos centrais do mundo todo. Nos Estados Unidos, a última reunião do FONC, né, que é o equivalente ao Copom aqui, indicou o fim do aporte de recursos. Aquilo que seria retirado 15 bilhões de dólares por dia, 30 bilhões aqui vai ser retirado. Então, nós vamos ter uma valorização do dólar frente a outras moedas, porque os juros tendem a aumentar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse reflexo está tão acentuado que o Banco Central interveio no mercado. Nós tivemos aí 2 dias de Banco Central injetando recursos no mercado à vista. Nós tivemos mais de 950 milhões de dólares. Não é um volume tão expressivo, mas demonstra a preocupação da autoridade monetária. Então, nós convivemos numa semana com uma limpa na pauta política, isso é muito positivo, né? Nós não temos aquela pressão adicional. Entra a questão da Ômicron, mas uma grande preocupação com o comportamento dos bancos centrais mundiais. De um lado, a inflação, do outro, você tem uma eventual restrição à circulação. É um momento muito delicado e, obviamente, qualquer movimento, quer do Banco Central americano, quer do Banco Central europeu, quer do Banco Central brasileiro, isso tudo pode, de alguma maneira, impactar o mercado cambial brasileiro. Ou seja,
você teria um fator adicional de pressão por demanda em dólar em função dessas variáveis. E aí, a atuação do Banco Central é muito importante e nós temos que ficar de olho como é que o Banco Central entende. Com a atuação dele, deu a entender que ele não quer que descolhe muito desses 5,65, 5,60. Saiu há pouco o boletim Focus e o mercado jogou para 5,60 o dólar na virada desse ano. Estava em 5,59, um centavo só, mas veja que nós estamos sempre acostumando com um piso maior. Dá aquela impressão, né, Otto, que eu dava uma dose de remédio por dia, eu aumentei a dose e o corpo está reagindo, né? E está pedindo mais. E isso vai ser, talvez, a tônica daqui para frente. Então, uma semana sem muitos eventos políticos, porém, de olho na Omicron e também no comportamento dos bancos centrais no mundo todo. Café, entramos agora, então, na semana do Natal, uma semana mais curta para o mercado financeiro. Sexta-feira, as bolsas não funcionam nos Estados Unidos, não funcionam no Brasil. Temos uma semana mais curta, uma semana com menos liquidez. Os investidores tiram o pé, então vem aí uma semana em que começa assim, com o fantasma da Omicron, né? Nova York fechando os shows na Broadway, Inglaterra também sofrendo aí um aumento muito grande nos casos da Omicron e países fechando as fronteiras para os ingleses, mas aí continua o fantasma da Omicron. E também temos o Goldman Sachs, nos Estados Unidos, que cortou a projeção do PIB, né? Parece que tiveram algumas notícias aí. Vamos falar, então, dessa semana, o que você espera? Exatamente. Inclusive, essa semana nós temos a divulgação do PIB trimestral nos Estados Unidos. A gente vai ter um pouco essa ideia. O próprio Banco Central brasileiro refez as contas, né, e aponta um crescimento para esse ano menor, de 4,4%. Antes era 4,7% a projeção do Banco Central brasileiro para o Brasil. E para o ano que vem, já trabalha com alguma coisa próxima de 1%. Eu estou um pouco mais pé no chão. Eu acho que se a gente conseguir 0,5% de crescimento ano que vem, já vai ser de bom tamanho. De qualquer maneira, com 0,5%, esse nível é acima da inflação, você teria a mesma geração de riqueza praticamente desse ano, o que não é pouca coisa. Nós estamos falando de algo próximo a 8 trilhões de reais aí que serão disputados, né? Mas para o mercado cambial, enquanto não ficar clara o combate efetivo à Ômicron, enquanto não ficar clara qual vai ser o comportamento dos bancos centrais, nós vamos sofrer com essa volatilidade. Lembrando também que nós temos, da agora até o fim do ano, não obstante menor liquidez, né, uma saída mais acentuada de capital estrangeiro, né, pagamento de dividendos, tem brasileiros fazendo viagens para o exterior, apesar das restrições, então tudo isso movimenta o mercado cambial. O boletim Focus saiu há pouco, aponta uma inflação para esse ano de 10,04%, a previsão da semana passada 10,05%. Então, 2 dígitos, devemos fechar 2 dígitos a inflação desse ano. No ano que vem, o mercado fez a revisão para 5,03%. A Selic vira o ano com 9,25% ao ano, então não tem previsão. Crescimento do PIB mais perto daquilo que eu estou imaginando, que é de 4,5%. O mercado joga a mediana para 4,58%. E o dólar, como eu disse, vai de 5,59 para 5,60 na virada desse ano e para 5,57 na virada do ano que vem. Amanhã nós vamos ter a divulgação dos estoques de petróleo nos Estados Unidos e também transações correntes lá. Então, nós vamos saber um pouquinho do fluxo cambial, isso é importante para o mercado. Aqui no Brasil, na quarta-feira, confiança do consumidor vai ser divulgado. O PIB dos Estados Unidos, isso vai movimentar um pouco a economia na quarta-feira. E aí sai dados da fluxo cambial brasileiro. Vamos saber se essas remessas que eu estou falando se acentuam ou não. Na quinta-feira, véspera já do feriado do mercado da sexta, prévia do PIB, prévia do IPCA no Brasil. Então, já vamos saber, Otto, como é que vai ser o comportamento da inflação oficial da primeira quinzena desse mês. Né? Seria, na verdade, do dia 16 do mês passado até o dia 15, mas é o que vai dar o tom da inflação de dezembro. E aí nós vamos saber se fecha mais perto do 10, um pouco mais. E na própria quinta-feira, pedidos de desemprego nos Estados Unidos. Eu saliento para ficar de olho nessa semana. Primeiro, não teremos grandes emoções na área política. Só um um fato excepcional de uma busca, apreensão, uma denúncia. Mas ficarmos de olho na saída dos dividendos do capital estrangeiro e também no comportamento dos bancos centrais diante do cenário
de inflação mais alta e, principalmente, como é que os países vão se comportar, os países nórdicos, em relação a Ômicron. Se nós começarmos uma nova onda de isolamento, distanciamento, a revisão macro sobre desempenho econômico vai ser revista para baixo, o impacto, naturalmente, nos nossos negócios de exportação e, obviamente, chegando até o câmbio. Ou seja, um momento ainda sem que a gente consiga enxergar uma tendência. O que ficou claro para mim diante da atuação do Banco Central? Ele não quer que o patamar do dólar desgarre desses 5,60. Ele vai trabalhar para que isso seja o patamar de equilíbrio até o fim do ano. Muito bem, Caféu. E puxando o gancho aí de Banco Central, essa semana tivemos aí algumas notícias de Roberto Campos falando sobre a evolução do PIX, né? O PIX que tem aí agora uma projeção, ele dizendo que em 2022 ele projeta algumas melhorias. O PIX hoje já atinge 110 milhões de usuários no Brasil. Foi uma ferramenta tecnológica que teve um impacto muito grande e trouxe aí uma evolução no sistema financeiro brasileiro. E uma dos pontos que ele divulga para o ano de 2022 é o PIX offline, né? E o PIX internacional, que tem um impacto grande aqui no nosso dia a dia do câmbio. O que você começa a enxergar disso daí, Caféu? Bom, primeiro você tem razão, né? O PIX aí caiu na preferência popular, já representa 80% das transações, e a tendência que nós estamos tendo no Brasil é a chamada desbancarização. Você cada vez menos depender de um intermediário financeiro para você fazer as operações. Não obstante, você acessar as plataformas, né, ter toda uma regulamentação, mas a ideia é que você possa instantaneamente fazer operações aqui no Brasil e no resto do mundo. Em relação ao offline, é uma demanda, né, do grosso da população brasileira, que não obstante já utilizar a questão, nem todo mundo tem um Wi-Fi, uma internet de qualidade, então eles estão trabalhando na plataforma para que você possa ter o offline. Recentemente foi introduzido o PIX Troco, né, e o PIX Saque, firmando convênios com os estabelecimentos comerciais, então eu posso chegar no estabelecimento comercial conveniado, peço para sacar dinheiro, vou ter que ir menos ao banco. E, além disso, eu posso pagar uma conta de R$50 com R$100 e receber o troco. Então, isso é um grande avanço. E o PIX internacional é exatamente a mesma pegada, né? Quer dizer, ter a possibilidade de você fazer transferência instantânea para o exterior sem que você tenha que utilizar um intermediário. E óbvio que, para o nosso negócio, nós temos que ficar atentos como é que a nossa plataforma vai ser inserida nesse contexto, né? Para que não haja essa, vamos dizer assim, liberdade plena, né? Além do mais, nós temos que trabalhar também no canal da especialização. Eu imagino que a instantaneidade não dá para a pessoa a segurança de fazer o negócio. Então, nós temos aí agentes que são qualificados para dar melhor orientação. Então, vamos ter que estar muito mais próximos dos nossos clientes, o que vai exigir de nós uma entrega de valor um pouco superior. Mas é uma tendência, o PIX veio para ficar, caiu no gosto, verídica a sua eficácia. Há mecanismos também agora de começar a discutir um pouco da proteção, quando você faz uma transferência instantânea por equívoco, que isso tenha um prazo de manutenção para que você possa reaver o seu valor, e tem também a questão envolvendo os assaltos e sequestros relâmpagos, né? Tem os efeitos colaterais aí. Mas, insisto, é um mecanismo que não só veio para ficar, que cada vez mais vai facilitar o dia a dia das pessoas, evitando a intermediação. Nós vamos ter que encontrar o nosso espaço aí como loja de câmbio, né? No tocante a dar uma assessoria e trazer a melhor informação para esse usuário. É o mundo digital, né, Café? Outro dia eu estava conversando com os amigos e vendo. Eu tenho um amigo que não usa mais carteira, sai de casa só com o telefone celular, faz as transações todas pelo celular, tem os documentos digitais no celular, e fala, eu não uso mais carteira. Aí a gente começa a pensar, puxa vida, eu usei carteira a minha vida inteira. Carteira, você leva notas de dinheiro, você leva documentos. Não, hoje as coisas estão, de fato, indo para o mundo digital e a gente vai ter que acompanhar isso, né? É verdade, é o desafio para quem faz a intermediação, né? Muito mais do que ficarmos assustados com isso, é a gente se adaptar a essa nova realidade. Normalmente, a gente já até falou disso aqui em relação à criptomoeda e tantas outras questões,
A tendência natural é a gente negar. Não, eu não acredito que isso vai acontecer. Depois a gente tenta regulamentar. E aí, finalmente, a gente se rende à realidade. Daqui para frente, o avanço tecnológico vai ser cada vez maior. Nós temos a chegada do 5G no Brasil, que promete a internet das coisas. Nós temos um investimento muito forte na inteligência artificial. Hoje já tem plataformas monitorando o câmbio, monitorando o comportamento de ações, e nós não podemos ficar fora disso. Então, muito mais do que negar essa realidade, é a gente começar a investir para que sejamos os atores também, né? E eu insisto, da mesma maneira que os bancos estão perdendo espaço para bancos digitais, você tem que ir criando um mecanismo de ser diferente, né? Falaram muito disso no passado com o corretor de seguros. E aí o corretor de seguros fez um trabalho muito forte dizendo, é diferente você conversar com uma máquina do que ter o seu corretor que pode te ajudar. E conseguiu se consolidar e se firmar no mercado. Isso vem acontecendo com as instituições financeiras, também a área de turismo, né? As plataformas, hoje eu posso comprar uma passagem aérea, mas muita gente durante a pandemia se viu em papos de aranha, não tinha com quem conversar quando tinha que trocar. E aí volta a figura também das agências de turismo. Então, é isso, né? Cada um de nós vai ter que mostrar que nós temos uma especialização e muito mais do que nós estamos vendendo o produto, que é a moeda, nós estamos vendendo uma consultoria, nós estamos vendendo uma orientação, nós estamos vendendo uma tranquilidade para que ele possa tomar a decisão mais racional no melhor tempo. Então, isso abre um leque de oportunidades para todos nós. Sem dúvida. Eu acho que é essa situação que a gente vai vivenciando, né, da evolução tecnológica e do comportamento humano e das coisas que funcionam, que não funcionam, e aí vai se chegando a um equilíbrio. Muito bem, Caféu. Então, vamos aí, semana pré-natal, né? E vamos acompanhar. Agradeço mais uma vez. Só reforçando que na semana que vem você vai tocar aqui a nossa live sem a minha presença, que eu estarei ausente na semana aí entre Natal e Réveillon. E então vamos aí começar aí essa semana e esperar para que você faça análise aí na segunda-feira, dia 27. Desejo para você um bom descanso aí, podem ficar tranquilo, né? Não vai ser com essa qualidade toda, porque o voto interage. Não, vai ser melhor. Então, em termos de cronograma, daqui a pouquinho vocês vão receber o boletim escrito, né? Que é um resumo disso que eu coloquei. Logo na sequência, o boletim gravado e com 2 minutos fazendo resumo. 2 minutos. Na segunda-feira que vem, eu trago para vocês um panorama do mercado. No dia 3, a gente faz uma retrospectiva desse ano e já no dia 10, com a presença do Otton, toda a projeção daquilo que nós levantamos sobre o comportamento do câmbio e alguns indicadores para 2022. Portanto, esse é o nosso cronograma. Então, dia 3, uma retrospectiva desse ano, trazendo para vocês os grandes eventos, né, que movimentaram principalmente o mercado cambial, e no dia 10, aí sim, uma projeção já com a presença do Otton para a gente trazer para vocês a análise do que podemos esperar para esse ano, do ponto de vista macroeconômico, dos principais indicadores e também, principalmente, um estudo setorial do câmbio no Brasil. Muito bem, Caféu. Muito obrigado e boa semana e vamos acompanhando aí. Muito obrigado. Forte abraço. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.